Aleluia, glórias a Deus. Já veio eu aqui nesse momento trazer uma mensagenzinha de Deus ao seu coração. Mensagem essa que se encontra lá em Hebreus, capítulo 11. Essa mensagem tem como título: A natureza da fé é exemplo de fé, tirada do Antigo Testamento. Meus amados, é uma mensagem de 40 versículos. É uma mensagem de 40 versículos, mas eu vou deixar aqui apenas do 29 ao 35. Glorificado seja Deus. Abra sua mente, seu coração e ouça essa mensagem que ela vem falar da natureza da fé, o que muitos alcançaram pela fé. É exemplo, a fé é um exemplo. A fé é um exemplo de nós crermos naquilo que nós não vemos e acreditar no impossível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Ao homem nada pode, mas a Deus tudo é possível, amém? Aleluia. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, porque intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretrizes, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direis? Falaram-me o tempo contado de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada. Na fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns para torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Glorificado seja Deus, glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, essa mensagem ela tem como título: A natureza da fé, exemplo de fé, tirada do Antigo Testamento. Nós vemos que todos os homens de Deus passaram por aflições, por tribulações, por perseguições. Todos os homens de Deus passaram por determinadas provações. Muitos caíram, mas se levantaram, não ficaram prostrados. Então é nisto que eu e você, mesmo que nós caímos, nós não fiquemos prostrados. Peça força ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Ele tem força para nos dar. Aqui no versículo 1 do capítulo 11 fala: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Você só vai contar o seu testemunho se você tiver fé. Você só vai contar o seu testemunho se pela prova você passar. Você só vai contar o seu testemunho se você for aprovado.
passado pelo fogo, passado pelo fio da espada, passado por todas as aprovações. Porque se você não passar, não tem como você contar o seu testemunho. Você só vai contar o seu testemunho se você atravessar o deserto que você se encontra. Eu não sei o tamanho do seu deserto, eu não sei o tamanho da sua luta, eu não sei o tamanho das suas provas. Eu não sei o que você está passando ou tem passado. Eu não sei o tamanho da sua dificuldade, mas essa mensagem ela vem te encorajar. Essa mensagem vem falar que todos esses homens de Deus, está lá no capítulo 11 de Hebreu, versículo do 1 ao 40. Tem o nome de todos aqueles que venceram as batalhas, que venceram as guerras, que venceram as atribulações, que venceram as perseguições, que passaram pelo deserto, atravessaram o Mar Vermelho. Aqui está o nome de todos eles que passaram. O povo de Deus é um povo escolhido, o povo de Deus é um povo capaz de superar, capaz de atravessar deserto. Eu não sei o tamanho do deserto que você está atravessando, mas eu quero te dizer, ouça aqui o que fala o versículo 29, pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca, porque intentaram, os egípcios se afogaram. Pela fé, todos atravessaram o Mar Vermelho em terra seca, mas os egípcios perseguidores foram afogados. Por quê? Porque eles eram perseguidores, eles não eram perseguidos. Eles eram perseguidores, por isso ficaram no meio do caminho. Então não persiga o povo de Deus. Se você não aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não diga nada, fique calado, mas respeite aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor tirou muitos, tirou eu, tirou muitos, de onde nós nunca imaginávamos ter saído. Como esse povo aqui na batalha, eles tiveram fé, tiveram força, foram persistentes. Quantas percas esses homens de Deus não tiveram para o nome deles estar aqui escrito nesse livro? Será que você vai querer que o seu nome esteja escrito no livro da vida? Ou você vai querer ser apenas um daqueles que não atravessaram o Mar Vermelho e se afogaram, ficaram no meio do mar? Você quer atravessar esse deserto que você está passando ou você quer ficar no meio dele? Não importa o tamanho do deserto, não importa o tamanho da prova que você está passando, o que importa é o tamanho do Deus que você vai escolher para passar com você, para atravessar esse deserto. Então confia no Senhor, espera nele e ele tudo fará. Pela fé, todos esses alcançaram as suas bênçãos, alcançaram vitória. Não é diferente comigo e com você, se nós tivermos fé, do tamanho de um caroço de mostarda, de uma semente de mostarda. Nós fala para o monte, desapega daí, vai até ali, o monte desapega e vai. Isso é se nós tivermos fé. Então eu quero dizer para você, aqui no versículo 30, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias, pela fé. Olha como isso é maravilhoso, meus amados, como nós vemos essa mensagem, fala que pela fé, o povo de Deus rodearam os muros de Jericó 7 dias, e foi derrubado. Eles marcharam rodeando 7 dias, e os muros e as muralhas caíram. Então eu quero lhe dizer que não há muralha que não caia diante da sua oração e diante da sua fé. Não há muralha que fique de pé. Talvez o meu deserto, o teu deserto, é só o Senhor querendo mostrar que o deserto é coisa pequena diante do Deus que nós servimos.
As provações é coisa pequena diante do Deus que nós escolhemos servir. As batalhas são pequenas diante do Deus que nós escolhemos a servir. Eu não sei o tamanho da sua dor. Eu não sei por quem você tem orado. Eu não sei por quem você tem pedido, por quem você tem intercedido. Mas eu quero te dizer que pela fé tudo é possível. Ouça aqui o versículo 31. E que mais diria? E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideon, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Oh, aleluia. Glorificado seja Deus. Versículo 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões. Isso foi pela fé, meus amados, que eles passaram por todas as provações, os quais venceram reinos, fecharam a boca dos leões famintos que tentavam devorar. Quantos leões famintos têm tentado te devorar vivo? Quantas pessoas não olham para nós atravessado, ficam nos observando, esperando um vacilo nosso para nos apontar? Quantos tem? Quantos tem nos observando todos os dias? Quantas pessoas nos observam? Às vezes nós vemos pessoas nos observar e nós ficamos nos perguntando: ó Senhor, por que tantas pessoas nos observam? Por que as pessoas nos olham de forma maldosa? Sabe por quê? Porque nós temos um brilho, o povo de Deus tem um brilho que dá inveja a qualquer um que está de fora. O povo de Deus tem um brilho tão grande que você não sabe o tamanho. Por isso que tem pessoas que ficam nos observando. Por isso que tem pessoas que ficam de olho, prestando atenção em cada gesto, em cada olhar, em cada palavra. O jeito que nós fala ou fazem, tudo que nós fazemos, nós estamos sendo observados. Então, meus amados, nós temos que crer que essa muralha vai cair. E um dia todos aqueles que apontaram o dedo para nós, que escolhemos servir a Jesus Cristo, vão dizer: quantas vezes eu apontei os defeitos daquela pessoa. Mas não é porque eu seja evangélico, não é porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que eu não vou ser falho, não, meus amados. Eu estou na carne. Eu posso ser falho, mas todos os dias eu digo: Pai, entrego a minha vida nas tuas mãos, meu Pai. Entrego o meu dia nas tuas mãos, meu Pai. Se tiver feito eu algo de errado, Pai, me perdoa. Se tiver eu falado algo, Pai, me perdoa. Se tiver eu olhado com olhar falso, meu Pai, que o Senhor me perdoe. E venha me dar sabedoria para que eu abra minha boca e fale aquilo que é certo, que é correto, que é bom aos teus olhos, meu Pai. Pai, se estiver eu, meu Pai, fazendo algo que não esteja do teu agrado, Pai, me ensina a ser uma pessoa melhor. Todos os dias eu oro dessa forma, para que Deus venha me ensinar, para que Deus venha me alertar e que eu não venha cair nas astutas ciladas do inimigo. Ouça o que fala essa mensagem lá no versículo 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. Isso é pela fé. Tudo isso é pela fé, meus amados. Tudo isso é para que a palavra de Deus se cumpra. Tudo isso é para que nós vejamos o quanto o povo de Deus passaram por tribulações,
passaram por batalha, mas todos venceram. E o nome deles estão escritos aqui nesse livro. Hebreus, capítulo 11, versículo do 1 ao 40. Mas aqui hoje eu estou deixando apenas do 29 ao 35. Ouça o que fala essa mensagem, no versículo 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, os foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Glorificado seja Deus. Como Jesus morreu por cada um de nós, muitos morreram aqui pela ressurreição, pela melhor ressurreição da vida eterna. O ponto aqui lá no versículo, a partir do 29. Olha o que fala esse ponto aqui, como é maravilhoso, meus irmãos. Tegoso do pecado. Todo crente tem que respeitar, vezes fazer a escolha de ou desfrutar dos prazeres passageiros do pecado ou sofrer obedecendo constituamente à vontade de Deus. Meus amados, nós temos que aceitar aquilo que o Senhor tem nos feito. Nós temos que aceitar a nossa vida cristã. Se nós escolhemos servir a Jesus Cristo, se quando Ele tirou nós do charco de lodo que nós nos encontrava, nós escolhemos a servir a Ele, nós temos que renunciar à carne para alcançar como esses alcançaram. Quantas coisas esse povo aqui não renunciaram para obter a salvação, para obter os privilégios? Quantos desses aqui não passaram para obter, para que o nome deles esteja escrito aqui? Passaram por muitas provações. Olha o que fala aqui esse ponto referente ao versículo 35. Deus permitiu que alguns dos seus filhos fiéis experimentassem grandes sofrimentos e provações. Deus permitiu. Sabe para quê? Sabe por que muitas vezes nós passamos pelo deserto? É porque o Senhor nos permite nós passar pelo deserto. Sabe por quê? Porque nós fazemos escolhas erradas. Muitas das vezes nós mesmos escolhemos o deserto. Muitas das vezes nós mesmos escolhemos passar por tribulações, por aflições, pisar em espinho. Muitas das vezes nós mesmos colocamos os espinhos no nosso próprio caminho, para que depois nós mesmos pisemos nele, para que nós saiba o quanto semear espinho é ruim. Quando nós semeamos espinhos na caminhada de alguém, ali quando alguém pisa naqueles espinhos vai doer. Por isso que muitas vezes quando nós pisamos em nossos próprios espinhos, doeu, nós percebemos o quanto semear espinhos não é bom. Nós só sabemos que semear espinho é ruim quando nós pisamos nele. Então não plante espinho, não semeie espinho na sua caminhada, semeie flores, regre o seu jardim, para que quando você voltar por ele, esteja bem regrado. Não plante espinhos. Olha o que fala ainda no ponto do versículo 35. Embora desfrutassem da
comunhão com Deus. Ele não livrou a todos do sofrimento e da morte. Olha que Deus. Embora desfrutassem da comunhão com Deus, Ele não livrou a todos do sofrimento e da morte. Nota-se que, pela fé, alguns escaparam do fio da espada. E também pela fé, alguns foram mortos ao fio da espada. Olha como isso é maravilhoso. Olha como essa palavra vem nos falar. Note que pela fé, alguns escaparam do fio da espada. E também, pela fé, alguns foram mortos a fio de espada. Olha, pela morte, alguns escaparam. Nota-se que alguns escaparam do fio da espada. Mas nota-se também que alguns foram mortos a fio de espada. Olha como isso é maravilhoso. Essa palavra vem nos ensinar que muitos tiveram livramento, mas muitos foram mortos pelo fio da espada. Pela fé um foi livrado, e também pela fé outro foi morto. A fé verdadeira não somente levará os crentes a fazerem grandes coisas para Deus, mas também às vezes os levará a sofrimento, perseguições, aflições e prisões. Vou repetir mais uma vez, meus amados. A fé verdadeira não somente levará a crentes a fazer grandes coisas para Deus. A fé verdadeira não somente levará os crentes a fazer grandes coisas para Deus, mas também, às vezes, os levará a sofrimento, perseguições, aflições e privações. A fé verdadeira a Deus não garante conforto nem livramento da perseguição neste mundo. Ela nos garante, no entanto, a graça, ajuda, a força de Deus em tempos de perseguições, de provações ou de sofrimento. Glorificado seja Deus. Nós vemos, meus amados, o que essa mensagem quer nos dizer. Que pela fé muitos escaparam do fio da espada, mas muitos foram mortos pelo fio da espada. A fé verdadeira do crente, ele não leva só a fazer coisas boas. Aí as pessoas muitas das vezes dizem: fulano diz que tem tanta fé em Deus e está passando por provações. Ouça o que essa mensagem, o que esse ponto fala. Lá no versículo 35. Quando aquelas mulheres, olha, as mulheres, no versículo 35, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Aí olha o que fala, esse ponto aqui. A fé verdadeira não somente levará os crentes a fazerem grandes coisas para Deus, mas também, às vezes, os levará a sofrimento, perseguições, aflições e privações. A fé verdadeira não garante conforto nem livramento da perseguição. E a fé não garante que você
Por você ter fé, você não vai deixar de ser perseguido. Por você ter fé, você não vai deixar de ser atribulado. Mas você vai ter um Deus no meio da perseguição, no meio da aflição, no meio da tribulação, no meio das pedradas, no meio do mar vermelho, te livrando. Isso se chama fé. Nós acreditar que mesmo em meio às tribulações, em meio às atribulações, o Senhor está conosco ali, todos os momentos. Olha o que fala. A graça, ajuda, a força de Deus em tempos de perseguições, de provações ou de sofrimento. A fé nos ajuda, meus amigos. Se nós tivermos fé, e se nós esperar e confiar, nós alcancemos todas as bênçãos do Senhor na nossa vida. Nós vemos, essa mensagem ela fala pela fé. Pela fé, tudo é possível. Basta só você ter fé, crer e confiar, e verás a glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu quero dizer para você que essa aflição, essa angústia, essa perseguição, essa aprovação que você está passando, esse deserto que você se encontra aí na cova dos leões, dentro da fornalha de fogo, dentro da cisterna, como José, como Daniel, como Cedraque, Mesaque e Abednego passaram por as provações. Eu quero dizer para você, tenha fé. Jesus está contigo no meio dessa tempestade, no meio dessa provação. Jesus é contigo. Não desanime, não desfaleça, confie em Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Meus amados, então, portanto, essa mensagem vem falar da fé. E pela fé, todos esses homens de Deus que se encontram lá em Hebreus capítulo 11, todos eles venceram. Todos eles venceram pela fé. Eu não sei o tamanho da sua fé, mas creia. Creia. Creia, porque tudo vai dar certo em nome de Jesus. Meus amados, essa mensagem vem falar aqui no versículo 30, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados 7 vezes. Eu não sei quantos dias, quanto tempo você tem orado, você tem pedido, você tem buscado. Se 7 dias ou se somente um dia. Nós vemos que o paralítico de Betesda lá em João capítulo 5, o paralítico de Betesda, ele ficou 38 anos à espera do seu milagre, à espera da sua cura. Mas não tinha homem algum. Quantas pessoas aquele paralítico ouviu ali receber a sua bênção e sair gritando, alegre. Mas nenhum voltou para pegar ele e jogar dentro da água quando a água era agitada. A alegria deles era tão grande que eles não se lembravam de ajudar aqueles que se encontravam lá. Olha o quanto a ingratidão do homem. Porque se eu hoje, se pelas necessidades, pelas aflições, pelas tribulações, pelo que eu já passei, se eu não ajudasse alguém, eu estaria sendo um ingrato pelo que Deus tem feito na minha vida. Então, ajude alguém. Adote uma pessoa para você orar. Sabe aquela pessoa da sua rua, que ninguém gosta dela, que ninguém gosta das atitudes dela? Aquela pessoa do seu bairro, do seu vizinho, o seu amigo ou seu parente. Sabe aquela pessoa que ninguém gosta dela? Adote ela em suas orações. Adote aquela pessoa em suas orações. Aquela pessoa que ninguém dá nada por ela, que ninguém quer saber dela. Todos desprezam, todos empurram, todos dão um tapa. Ninguém dá a mão. Adote aquela pessoa em suas orações. Mas não deixe ninguém saber, não. Só você e Deus. Adote ela em orações e ore por ela de manhã, à meio-dia e à noite.
Ou se você não quiser orar 3 vezes ao dia, ore só uma vez, mas ore com fé. Diga: Senhor, tu tem visto a luta daquele teu servo. Tu tem visto o tanto de demônio que perturba a vida daquele teu servo, daquela tua serva. Ajuda aquela pessoa, meu Pai. Eu não posso ajudar, porque eu sou fraco, eu sou falho. Eu não posso ajudar, mas o Senhor pode. Entregue a vida daquela pessoa em oração. Adote ela e ore por ela todos os dias, pelo menos uma vezinha ao dia. Aquela pessoa que ninguém dá nada por ela. Amém? E que Deus venha nos abençoar. Portanto, meus amados, pela fé você é capaz de conseguir vencer todos os obstáculos. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo quer de nós é isso, que nós creiamos. Quando aquele carcereiro ouviu aquelas prisões, todas as cadeias abertas, porque Paulo e Silas tinham orado a noite toda e quebraram todas as correntes, todas as prisões, aquele carcereiro perguntou o que faria para que ele fosse salvo. Aí Paulo e Silas disse: apenas crê e será salvo tu e a tua casa. Então, se você crê, o milagre hoje é como o Senhor disse: desce, Zaqueu, que hoje me convém pousar em tua casa. Se você crê hoje, o milagre é na tua casa. Se você crê, o milagre hoje é na tua casa, porque Jesus está à porta e bate. Ele quer só que você abra para ele entrar. Se você crê, o milagre de Deus hoje é na sua casa. Se você crê, o milagre hoje é na tua casa. Talvez esse final de ano você esteja esperando o seu filho ou seu parente, aquela pessoa que está distante, aquela pessoa que você está com saudade. Talvez hoje o milagre seja na sua casa. Se você crê, creia somente. Amém? E tenha fé. Tenha fé, porque Deus é contigo. Querido Deus, amado Pai, Deus da glória, Deus Pai, Deus maravilhoso, soberano Deus, na tua presença eu me encontro, meu Pai, para te agradecer por essa mensagem. Mensagem essa que se encontra lá em Hebreus capítulo 11. Essa mensagem tem 40 versículos, mas eu li só do 29 ao 35. Pois é uma mensagem muito linda, meus amados. Que Deus venha abençoar cada um que for ouvir essa mensagem. A cada um que ouviu essa mensagem até aqui. Que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja, que o Senhor livre e guarde de todo o mal. Pai querido, chega nos presídios. Chega, Pai querido, nos hospitais, nas casas onde tem contenda, onde tem enfermidade, meu Pai. Chega na minha vizinhança, abençoando a todos em nome de Jesus. Chega abençoando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Pai. Oh, Pai querido, Pai amado, abençoa a minha vida, a minha casa e a minha família. Abençoa esse bairro, essa rua, essa cidade, esse estado, o nosso país, Pai, abençoa. Que haja mais amor, que haja mais paz, que haja mais fé, que haja mais compreensão, que haja mais amor ao próximo, que haja mais humildade, que as pessoas sejam mais humildes, sejam mais tolerantes, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.